Bom dia, sejam todos bem-vindos, meus amados irmãos. Nós estamos aqui para ler com vocês, nessa campanha, o 13º capítulo de João. E eu quero louvar ao Senhor pelo que Deus está fazendo, pela oportunidade que Deus está nos dando, de poder ler a palavra juntos, de poder engrandecer e bendizer o nome do Senhor Jesus. E eu quero ler com vocês, então, eu vou fazer a leitura de João capítulo 13, que diz assim: Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-o até o final. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia ele que havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhe: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado daquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra as Escrituras, o que come comigo levantou contra mim seu calcanhar, e desde agora vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: E aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão.
E após o bocado, entrou nele Satanás, e disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu que propósito dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que é necessário para a festa, ou que deis algumas coisas aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, mas me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Essa é a leitura do capítulo 13. Queridos, e nós vamos meditar um pouquinho na palavra bendita do Senhor. E eu parei nos primeiros versículos, quando Jesus está aqui no cenáculo, sentado a uma mesa junto com seus discípulos. E Jesus, ele numa atitude assim para que todos pudessem ficar chocados, porque o Senhor precisava, e os discípulos também precisavam de um choque de realidade, porque esse momento aqui é tremendo. É um momento só dos discípulos. É uma reunião particular e uma reunião íntima, em que Jesus vai poder falar coisas ao ouvido desses discípulos, amados, que eles nunca ouviram. E por enquanto eles nem iam entender, mas era necessário. Você vai vendo o capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15, 16, 17. As orientações, o sermão do Senhor Jesus para os discípulos, preparando esses discípulos para o grande desafio que eles teriam pela frente. Jesus se levanta da mesa e coloca sobre ele uma toalha. Essa toalha, mas era uma veste que os escravos empregados colocavam. Ele se veste como escravo. E se você olhar para a palavra de Deus, quase todas as casas tinha uma pessoa dedicada a fazer esse tipo de serviço. As pessoas andavam por ruas cheias de terra, de poeira, terra batida, os pés não estavam limpos. Então, quando chegava dentro de um lar, havia uma pessoa, um empregado, que pudesse fazer esse tipo de serviço. Pois é, o Senhor se veste agora como um escravo, ele cinge-se dessa toalha, ele pega uma bacia de água e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro fica indignado com essa atitude. Como pode o Senhor lavar os meus pés? No capítulo 12, Jesus entrou em Jerusalém como um rei. Olha como diz a palavra de Deus. Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor.
No mesmo capítulo, no capítulo 12, ele é recebido como um rei, mas agora na reunião íntima, o Senhor desce um pouco mais e ensina algo maravilhoso para os seus discípulos. Nós precisamos aprender, amados, com esta palavra, porque eu preciso entender qual é o meu papel como igreja. E o meu papel como igreja é servir. Só isso. Eu vou precisar aprender a servir a todos, servir os irmãos. E toda oportunidade que eu tiver, eu preciso aprender a servir. Sabe? Não existe isso de ser maior no reino de Deus, porque não há ninguém, amados, que possa dizer eu sou grande no reino. A própria Bíblia diz que aquele que quiser ser grande, que se torne pequeno. Quer ser grande, sirva. E o Senhor estava ensinando os seus discípulos a servir. É interessante, amados, quando nós aprendemos pela palavra de Deus que nós devemos servir as pessoas de todas as maneiras, de todas as formas, porque nós não somos maiores do que ninguém. Como é bom aprender isso. Nós não devemos ficar apegados a títulos. Nós não podemos ficar apegados, amados, porque eu tenho muito tempo de igreja, porque eu tenho um título, porque eu tenho um diploma, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não se apegue. É tão bom quando eu reconheço quem eu sou, quando a igreja reconhece quem ela é. E ela deve servir a todos. Olha que lindo. Não somos maiores nem melhores, mas devemos prestar toda a honra e toda a glória. Não se apegue a cargos, não se apegue. É interessante que você vai vendo Jesus dizendo, olha, eu vou dar para vocês um novo mandamento. E qual é esse novo mandamento? Ame. Porque as pessoas se converterão quando vê em vocês o amor de Deus. Esta é a coisa mais linda que a gente vê na palavra. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Nós não somos conhecidos pela pregação, nós não somos conhecidos por títulos, por cargo, não, queridos. Nós podemos ganhar muitas almas para o Senhor, amando, respeitando. É nisso que somos conhecidos como os discípulos de Cristo. E eu quero deixar esta palavra para vocês nessa manhã. Ame, ame. Ame o seu irmão, ame a sua família, dê bom testemunho, porque você foi chamado para servir. É tão lindo que o Senhor Jesus disse para os discípulos assim, olha, o que eu estou fazendo agora, vocês não vão entender, mas um dia vocês vão conseguir compreender o que eu faço agora. Eu sei que lavar os pés vocês não vão saber agora, mas sabereis depois, vocês vão compreender. E você vai ouvindo Jesus falando, preparando os discípulos, porque ele ia morrer, ele ia entregar a sua vida por amor a nós. Eles iam receber o Espírito Santo, eles iam poder compreender que é servir ao Senhor, é se dedicar a Deus. E eu quero tanto isso para mim, assim como eu quero para você, querido. Abra mão da tua posição, desça um pouco mais, ame um pouco mais, e o nome do Senhor será glorificado. Nós vamos estar orando nesse momento, nós vamos apresentar ao Senhor todo o propósito desta campanha tão linda, tão maravilhosa e tão espiritual. Porque essa campanha vai mudar histórias. Essa campanha, eu tenho certeza, tem mudado vidas, mudado história.
O Senhor te conhece pelo nome. Você é um discípulo do Senhor Jesus. Você foi chamado, escolhido. Não foi você que escolheu, mas o próprio Jesus os escolheu. Para fazer o quê? Para servir. E quando nós entendemos isso, que eu não sou maior e nem sou melhor, e nunca serei. O grande aqui é o Senhor. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, bendito seja o Senhor pela Tua palavra, em que nos revela coisas grandes e tremendas. Nos revela, Senhor, que no Teu reino não tem ninguém maior e nem melhor que ninguém. E a posição do servo sempre será servir. Servir a quem? Servir ao próximo. Amar o próximo. Temos orado, Senhor, para que essa palavra venha, Senhor Deus, encontrar lugar em nosso coração, porque Jesus nos recomenda, faça o mesmo. Faça aquilo que eu estou fazendo. Vamos se despindo de todos os títulos que vocês têm, de toda posição que vocês têm, desça e aprenda a servir ao próximo, amar o próximo, como o próximo é. É assim que eles vão me conhecer. Não são pelos grandes templos, não, Senhor. Não são por aqueles, ó Deus, que conhece a palavra de capa a capa, sabe, versículos de cor. Senhor, não é por aí, mas é aquele que serve, Senhor. Nós desejamos tanto a Tua igreja tomada dessa palavra, tomada, impactada com a palavra de Deus, sabe, Senhor? Porque essa palavra, Senhor Deus, ela impactou os discípulos como pode. Um que em pouco instante se chamava agora de rei, o rei que se torna escravo. Senhor, nós precisamos ser impactados pela Tua palavra. Nós não queremos só sentir arrepio no corpo e dizer, o conto foi maravilhoso. Senhor, nós queremos ser impactados pela Tua presença. Nós queremos ser pessoas, ó Deus, que entram dentro do templo já tomada pelo Teu Espírito, aleluia. E consegue olhar para o irmão do lado, sentir misericórdia, sentir compaixão, Senhor. Entendendo a real motivação de estarmos aqui. Temos orado ao Senhor para que esta igreja, Senhor, ela tenha essa experiência com o Senhor. Então é um choque de realidade, Senhor. É tudo que nós precisamos. Todos os dias, ó Pai, precisamos ser confrontados com o Espírito Santo e ter, ó Deus querido, discernimento de Deus, que a igreja precisa, porque a igreja, ela, Senhor, é usada por Deus na terra. Igreja cheia do Espírito Santo. A igreja, Senhor, que ela é impactada, ela sabe que ela não anda sozinha, ela depende do Senhor. E o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, enche-nos do ministério do Espírito Santo, o Consolador amado, batizando com o Espírito Santo, dons espirituais em nosso meio, gente que entra, Senhor, no templo e é impactada por Deus, ela abandona o pecado, Senhor, ela é transformada imediatamente, ela muda, Senhor, totalmente a sua rota, porque agora ela entende que Jesus é Senhor e Salvador, oh Deus maravilhoso. Nós estamos aqui orando, Senhor. Deus nos ensina a fazer discípulos. Nos ensina a fazer pessoas que te sirvam. Porque eu tenho como discipulador ser servo desse Deus. Eu quero, meu Senhor, orar para que a igreja do Senhor seja tomada de uma maneira que ela cresça, ela venha se expandir, ela tenha crescimento no espaço, mas também, Senhor, uma igreja que cresce porque tem gente madura, tem gente, Senhor Deus, ali te servindo, é gente que saiu da meninice, da criancice, e agora são pessoas maduras que conseguem ouvir uma palavra poderosa da parte de Deus.
já não são mais infantis, não são mais bebês na fé. Mas a igreja do Senhor entende isso, ela precisa crescer, ela precisa se expandir. Deus tem nos dado essa oportunidade e nós vamos crescer muito. Porque eu entendo que uma igreja cheia do Espírito Santo, não tem como ela não crescer. Não tem como não ganhar almas para Cristo. E esta igreja, ela vai fazer isso, meu Senhor. Temos orado, meu Pai, pela vida dos missionários, entregando os missionários nas tuas mãos, gente que saiu da sua pátria, da sua terra, do meio da sua parentela, estão se dedicando ao campo missionário, a gente que não é parente, não é conhecido, mas entendeu o papel, que é servir. Estão lá servindo ao Senhor. Soberano Deus, eu entrego nas tuas mãos a família pastoral. Aqui, ó Deus, nós temos 3 pastores e queremos abençoar e honrar a vida dos nossos pastores. Suas esposas, seus filhos, a presença de Deus o abençoe, porque eu creio no teu poder. A mesma bênção, eu te abençoo, meu irmão que está me ouvindo aí. Eu te abençoo, eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo você que está aí parado de caminhar. Eu abençoo você que ainda não entendeu o seu papel. Mas o Espírito Santo de Deus vai poder colocar agora no seu coração o verdadeiro intento de Deus. Que nunca foi te dar coisas. Pelo contrário, muitas das vezes Deus vai nos tirar coisas para eu poder entender o meu verdadeiro papel. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A graça do Senhor seja sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Queridos, que dia abençoado. Eu tenho certeza que o seu dia será produtivo. Você que vai sair para o trabalho, você que está em casa cuidando do seu lar, dos seus filhos. Deus abençoe vocês. Deus faça resplandecer a sua glória sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Participe, vai lá, compartilhe tudo que você tem ouvido, visto e glorifique o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus.